15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Boa tarde, professor Luís Cabucha. Boa Obrigado tarde. por ter aceito este convite de fazermos um 15 minutos e um café. Eu sei que o professor tem imensa coisa que duraria muito mais do que os 15 minutos, mas a ideia é mesmo serem conversas curtas, leves, acompanhadas por um café, sobre temas diversos. Eu sei que o professor também é um manancial, podíamos estar aqui a falar de N assuntos ao mesmo tempo, ou um de cada vez e fazíamos muito 15 minutos, mas o que eu tenho acompanhado, tenho de certa forma estudado e que faz sentido neste momento também observarmos, estando nós numa escola, num agrupamento de escolas, tem que ver exatamente com esta questão das saídas profissionais dos jovens e não só, a própria formação académica. Portugal é um país que tem um número cada vez mais crescente de jovens licenciados e com mestrados e com doutoramentos, mas ainda há uma parte muito significativa da população que não chega à universidade, contudo frequenta a escola e agora até o 12º ano, obrigatoriamente, mas nem todos têm a capacidade ou a competência de chegar à universidade e acabarem o seu curso e trabalharem na área. O professor Luís Cabucha foi um dos dinamizadores, autores, defensores, estruturadores de um programa chamado Novas Oportunidades, que é um sucesso mesmo internacional. Do ponto de vista internacional, também foi alvo de alguns estudos e algumas avaliações positivas. Explique-nos lá o que eram as novas oportunidades e qual era o conceito por trás destas novas oportunidades, nesta perspectiva de dar às pessoas aquilo que elas de facto precisam. Bom, são muitas questões numa só, está a dar de facto para muitos 15 minutos. As novas oportunidades, desde logo, tinham dois eixos. Um eixo jovens e um eixo adultos. Talvez tenha ficado mais popular a componente dos adultos, por causa da visibilidade mediática que ganhou, mas igualmente importante, e se calhar com impacto até mais duradouro, foi a componente de jovens, que passou pela expansão extraordinária dos cursos profissionais no ensino secundário, e inclusivamente pela implementação de uma lei anterior, do David Destino, que previa a possibilidade das escolas secundárias públicas ministrarem cursos profissionais, e portanto essa implementação levou de facto a um crescimento exponencial, estruturante das vias vocacionais para a conclusão do secundário. A outra componente era a componente de educação de adultos, que parte do princípio de que as pessoas ao longo da sua vida aprendem coisas, em contextos não formais e informais. As pessoas não aprendem apenas no âmbito dos ambientes formais de educação ou de formação certificada, não é? Aprendem também noutros contextos, da família, do trabalho, da participação social, do associativismo, enfim. Em todos os contextos se podem aprender coisas. E essas coisas podem ser certificadas do ponto de vista escolar, desde que as competências que lhes estão associadas possam ser reconhecidas e validadas como competências validáveis, pronto, podem ser validadas porque são validáveis pela escola. Isto é, podem ser equiparadas a competências que a educação formal transmite também. E, portanto, se, por um lado, as pessoas forem capazes e tiverem a oportunidade de transformar aquilo que são os saberes tácitos e implícitos que foram adquirindo ao longo da vida em saberes explícitos e reconhecíveis, então a escola, no sentido lato, tem a obrigação de proporcionar a validação e a certificação desses saberes. Mas a escola consegue fazê-lo com a estrutura que tem? Ou seja, a verdade é que durante as novas oportunidades conseguiu. Obviamente com apoios, com recursos. Na educação, ao contrário do que se possa pensar, nada se faz sem recursos.
E, portanto, pensar que se revoluciona a educação sem investimento é vender banha da cobra. A outra banha da cobra que se pode vender é que há estudantes com mais capacidades e, portanto, mais aptidões e seguem para a universidade, e os que não têm a capacidade de seguir para a universidade têm que procurar outras vias. Não é assim. As coisas são muito mais complicadas. Até porque a universidade até tem várias saídas que não são todas teóricas. Tem, exatamente. Teórico-práticas, práticas também. Muitas também são profissionalizantes. Aliás, todas elas conduzem ao exercício de profissões. Mesmo aquelas que conduzem ao exercício da profissão de investigador. E, portanto, de cientista, digamos assim, entre aspas. Mas, enfim, todas elas têm, de facto, em vista uma saída profissional. Agora, os mecanismos que levam a que umas pessoas sigam, de facto, os percursos que os levam às universidades e outras não sigam esses percursos são variadíssimos, desde logo tem a ver com a reprodução das desigualdades sociais que é processada na escola e que é o primeiro fator de criação desses caminhos pré-determinados quase, não é? Depois, um segundo fator é a incapacidade que muitas vezes a escola tem de corrigir esse fator de reprodutor das desigualdades e, portanto, desenvolver estratégias pedagógicas e organizativas que permitam anular na escola o efeito das desigualdades sociais. E depois tem também a ver, naturalmente, com a vontade das pessoas e aquilo que são as suas expectativas e que são os seus desejos e que é aquilo que elas querem fazer. E portanto, não tem a ver com uma questão de capacidade ou incapacidade de seguir um determinado percurso. Tem a ver, por um lado, com dinâmicas sociais bem conhecidas e dinâmicas escolares bem conhecidas e, por outro lado, com a própria vontade das pessoas. Mas estávamos a dizer que a escola não faz nada sem recursos, não é? E o que as novas oportunidades vieram provar é que com os recursos adequados, em termos de pessoal técnico, pessoal docente, estruturas para apoio administrativo, para apoio às avaliações, etc., etc., puderam, efetivamente, realizar um trabalho extraordinário do ponto de vista da educação de adultos durante o período das novas oportunidades. Os centros de novas oportunidades que durante aqueles poucos anos, 6 ou 7 anos, certificaram quase 2 milhões de pessoas, 700 mil com certificações completas, algumas com certificações parciais. 2 milhões é um quinto da população total da população portuguesa. E, portanto, e a população portuguesa inclui crianças e jovens que estão na escola, em princípio. Portanto, foi uma experiência maciça e grande parte dessa experiência passou-se nas escolas. E nessa altura, muitas escolas têm ainda uma memória fresca. Os técnicos físicos das escolas que já lá existem, não é? Os que já existem e outros que foram criados. Não foi só com os que já lá existem. O processo aí foi muito engraçado, porque houve escolas que estavam a ver o seu público a ficar rarefeito, portanto, com a diminuição das gerações, do tamanho das gerações, a falta de estudantes no secundário estava a pôr muitas escolas num estado bastante nervoso por causa do emprego dos docentes e do trabalho para lhes distribuir, e às 2 por 3 havia escolas que tinham já mais estudantes à noite do que dia. E, portanto, tinham mais estudantes adultos do que jovens e crianças. Acabou também por ser uma saída da oferta. Ser também uma forma das escolas reestruturarem o modo como ocupam os seus recursos. Mas tiveram que ter também recursos lá investidos novos, não é? Os docentes não estão preparados para toda a obra. Houve muitos que abraçaram aquele projeto porque foi uma experiência também para eles muito inovadora e muito interessante, desafiadora, não é? Mas depois contrataram-se técnicos de diagnóstico, contrataram-se técnicos da RVCC, contrataram-se assistentes administrativos, enfim, houve um investimento feito. E que não é necessariamente conhecedor não é um investimento brutal, ou seja, não foi mudar a face do investimento na educação. É uma questão de opção. É uma questão de opção política, não é? Com os mesmos recursos, num determinado momento foi possível desenvolver aquela política.
de um momento para o outro, exatamente com os mesmos recursos, entendeu-se que aquela política não era necessária, que a única coisa que era preciso era dar doses maciças de ensino de matemática e de português às criancinhas, pôr-lhes exames em cima e que isso resolvia os problemas da nossa educação. E, portanto, que isso e que para os outros não conseguiu, a tal tese de que os outros não conseguiu, então vamos lá continuar a apostar nos cursos profissionais. Mas a educação dos adultos é excentária, essa gente já passou. Não, a gente tem agora Já é que não há uma pô-los a trabalhar e, portanto, Exato. para esses é formação profissional, a escolarização não interessa. É uma ideia. Mas isso leva-nos a uma outra discussão que tem a ver exatamente com a definição da política, da macropolítica educativa estar muito prensada numa ideologia política por trás. Este é um dos casos em que é isso evidente? É muito evidente o peso que ainda tem hoje em dia uma determinada concepção da escola, uma escola que se limita a transmitir conteúdos, a inculcar ideias e conhecimentos substantivos, mais ou menos academicistas, e também uma ideia a respeito de qual é a pedagogia certa para a escola não ser, como a determinada altura se falou, facilitista. E, portanto, a pedagogia certa é uma pedagogia que passa pela implementação de testes sucessivos, que o que vão, na verdade, fazer é apenas revelar aquilo que já se sabia. Portanto, não vão medir o que já era que toda a gente já sabia. Exato. E, portanto, mas essa ideologia tem muito peso e teve na altura, veio ao de cima, tudo quanto era de conservadorismo educativo, veio ao de cima a respeito precisamente dessa ideia do facilitismo. E, portanto, isso teve um efeito muito negativo sobre aquela experiência que, sendo extraordinária, sendo reconhecida internacionalmente, sendo validada por todas as instâncias nacionais e internacionais, tivesse sido abandonada por razões pura e simplesmente ideológicas, com as consequências negativas que isso tem para o país. A todos os pontos de vista, tem consequências negativas ao nível das qualificações das pessoas adultas, que são ainda muito baixas. O nosso sistema de ensino, durante décadas e décadas e décadas, excluiu as pessoas de processos educativos mais prolongados e hoje em dia essas pessoas são confrontadas com exigências no mercado de trabalho às quais têm dificuldade em responder porque não tiveram a base de uma escolaridade mais prolongada, e isso reflete-se a todos os níveis: a relação com as tecnologias, a relação com o inglês e com as línguas, a relação com a leitura, a capacidade de inovação, enfim, há uma série de domínios. E a própria capacidade de interpretação, não é? Muitas das vezes as pessoas não interpretam o que leem. Mas essas pessoas ainda vão estar muito tempo no mercado de trabalho. E, portanto, com necessidade de aperfeiçoamento. E com necessidade de aperfeiçoamento. E valorizam muito a escola, curiosamente. Porque uma coisa que as novas oportunidades mostraram é que as pessoas verdadeiramente atribuem valor à escola. Havia a ideia de que os portugueses eram refratários em relação à escola. Não queriam saber da escola e da educação. Não gostavam. Isso não era para os portugueses, eram como se fosse um anátema ou uma limitação genética dos portugueses. Não damos para a escola, não é? Não para a escola, não dava. Bom, e o que se provou foi precisamente o contrário. É que afinal toda a gente valoriza imenso a escola. E se a escola lhe der a oportunidade, as pessoas aproveitam. O problema é que quando estas oportunidades começaram a chegar a um determinado patamar, ao nível de certificação, que é o secundário, que era um nível relativamente raro na nossa sociedade, isso começou a ser visto como uma ameaça à estrutura de poder que está associada à posse de qualificações certificadas. E, portanto, aí todo esse reacionarismo educativo veio ao de cima e produziu, de facto, muito mal. Mas eu penso que as novas oportunidades também tiveram um fator, para mim, penso até central e fundamental, foi que também conseguiu construir parcerias com as próprias empresas, não é? As empresas também, de certa forma, estavam de alguma forma ligadas no sentido de também dar capacidade e competência aos seus próprios trabalhadores. Não foi também uma forma de aproximar o tecido produtivo da escola? Ou em menos... A escola é uma instituição que tende a fechar-se. E durante muitos anos viveu isolada. Não é? A escola tinha... Com uma linguagem própria, uma cultura herméutica... cercada por muros, onde se entra e se sai através de protocolos muito rigorosos e de vigilância, etc, etc. E fechada ao meio de todos os pontos de vista. A iniciativa Novas Oportunidades produziu,
de facto um rumo também nessa ideia de que a escola boa é uma escola fechada sobre si própria. E, como disse, as grandes empresas, o mundo empresarial mais conhecido, todas aderiram à iniciativa Novas Oportunidades. Não há caso nenhum de empresa importante que não tenha aderido, de uma forma ou de outra. A maioria desenvolveu os seus próprios centros de novas oportunidades para os seus trabalhadores e para pessoas de fora. Mas todas, vá à procura de que a empresa, em todos os setores, das telecomunicações, da distribuição, da metalomecânica, da eletrónica, todas tinham os seus próprios centros de novas oportunidades e, portanto, aderiram. As grandes, que são aquelas que muitas vezes no nosso país, isso é bem conhecido também, estão mais sensíveis à importância das qualificações. Porque também competem em patamares diferentes, muitas vezes em patamares de competitividade internacional e, portanto, isso levou-as... Qualificações no sentido também da capacidade de produzir, não apenas na validação desse conhecimento. Essas empresas sabem que quanto mais a sua formados... competitividade económica e a produtividade dos trabalhadores depende de dois grandes fatores. Depende da própria organização do trabalho, isto é, depende de decisões empresariais, mas depois depende das qualificações da força de trabalho. Claro. E, portanto, a tecnologia, mais a força de trabalho, mais uma organização de trabalho adequada é que produz produtividade. E, portanto, se um destes fatores falham todos. E nessas empresas, muitas vezes, o que estava a falhar eram as qualificações, não é? E, portanto, apostaram muito seriamente na qualificação dos seus próprios ativos. E na qualificação especificamente escolar. A importância da escola, de facto, é determinante. Mas o curioso é que, de repente, haviam 4.500 ou qualquer coisa assim do género, empresas, pequenas e médias empresas, com protocolos estabelecidos com os centros de novas oportunidades, incluindo os que estavam nas escolas. Isto é, há uma parte relativamente importante do nosso tecido produtivo, que é mais micro, digamos assim, das micro e pequenas empresas, que é conhecido pelo seu ativismo e pela sua resistência a investir em fatores de produtividade que não sejam trabalho intensivos e, portanto, não passem apenas pela remuneração baixa do fator de trabalho. Houve aqui um grande número de empresas que aderiram também e que entraram para as escolas dentro a dizer: aqui estão os meus trabalhadores, o que é que vocês o que também trouxe às escolas o know-how das próprias empresas, ou seja, comunicou de outra forma. Relações com as autarquias, as itinerâncias que as escolas faziam e que eles levavam a ir às juntas de freguesia, depois cada junta de freguesia organizava o seu próprio grupo de alunos e depois iam à escola. Uma série de efeitos. Bom, é claro que os filhos desses estudantes adultos que iam à escola, cujos pais iam à escola, também passaram a olhar para a escola de outra maneira, a ver... Porque é esse modelo também, não é? O meu pai vem à escola é porque a escola é importante. Toda a gente sabe que uma das razões pelas quais as desigualdades sociais se reproduziam em desigualdades escolares tem a ver com a familiaridade da família em relação à escola, a familiaridade que os pais têm em relação ao ambiente escolar, que para alguns miúdos, para algumas crianças, é um ambiente normal, portanto é um ambiente, enfim, que os pais dominam bem, portanto não tem propriamente uma natureza estranha, mas para os outros não, foi o ambiente que os excluiu, que os puniu, que os agrediu às vezes, e portanto o regresso dessas pessoas à escola produziu nas suas crianças um efeito de adesão também ao investimento no processo educativo, que teve efeitos imediatos ao nível do desempenho desses estudantes. Uma última questão, se agora, com a distância que já de certa forma foi mediada por outras experiências, até políticas, como é que avaliaria e qual seria a perspectiva de voltar a apostar de uma forma evidente num programa desta natureza? Eu ainda hoje estou à espera que o Qualifica ganhe uma dimensão pelo menos semelhante àquela que tinha as novas oportunidades, porque vale a pena. Este novo governo criou de facto um programa muito, no seu desenho geral, muito mimetizado em relação àquilo que eram as novas oportunidades, mas depois falta o músculo, não é? Falta voltar a formar os 15.000 técnicos que estavam no sistema. Falta ter alguém no campo também, falta ter alguém no campo, que vá lá, alguém que dê a cara politicamente por esse programa.
Papel que o professor Luís Capucha fez com... Eu fiz esse papel, mas outras pessoas fizeram, quer dizer, com defeitos e virtudes, que não é isso que eu estou a discutir, mas a verdade é que foi um programa assumido ao mais alto nível do governo. Não é? Pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra, por 2 ministros, aliás, da Educação e do Trabalho, e, portanto, davam a cara, efetivamente, para aquele programa. E, portanto, e depois tinham os meios para ele se desenvolver. Eu ainda estou à espera que essa justiça aos nossos adultos volte a ser feita. Eu penso que será. Professor Luís Capucha, muito obrigado por estes 15 Obrigado minutos. eu. Fiquem abertos, voltaremos provavelmente a conversar. E muito obrigado e até uma próxima.